Olá a todas e a todos, o meu nome é João Manuel de Oliveira, sou investigador do ISCTE sobre questões de psicologia social do género e questões ligadas às múltiplas discriminações e professor de psicologia social na Universidade Federal de Santa Catarina, no Brasil. Venho-vos falar um pouco da questão da necessidade de uma psicologia antirracista. Não basta, como diz Angela Davis, não basta ser não racista, isso aliás não existe, é preciso ser antirracista. Então, eu acho que uma das tarefas mais importantes da psicologia é apoiar processos de mudança social que possam ter uma intervenção evidente sobre o racismo. Retomando a ideia de raça, que é uma ideia muito importante para falarmos de racismo, a raça vai surgir como ideia no século XVIII e XIX, muito associada a um diferencial, a criar diferenças entre seres humanos pertencentes a grupos sociais e muito associada a uma lógica de um determinismo biológico que diria que, por exemplo, as pessoas negras são mais ou menos inteligentes que as pessoas brancas. Já sabemos qual é o sentido disto que vai ser dado durante o século XIX e até durante o século XX, se pensarmos, por exemplo, no nazismo. Que, por exemplo, os judeus têm diferenças perceptivas em relação às pessoas brancas, e isto era pesquisa feita durante o nazismo que tentava mostrar isso. E aí estamos perante, de facto, a ideia de um racismo científico. Uma lógica de essa segregação por raça ser a base para uma comparação científica entre essas raças. Obviamente que a investigação contemporânea tem mostrado que a raça é uma coisa que não existe do ponto de vista biológico. Ela é antes um produto cultural e um produto histórico, um processo político que, por exemplo, alicerçado com o colonialismo, vai diferenciar humanos, caracterizando uns como sujeitos da história, sujeitos do progresso científico, sujeitos de um progresso em geral, enquanto que os outros estão fora da história, são animalescos, têm superstições, enquanto que os brancos têm a religião, né? E têm, no fundo, sempre explicados por um determinismo biológico. Então, isto é um dos grandes mitos sobre os quais o racismo vai ser erigido. Agora eu queria falar um pouco também sobre racismo, discriminação e preconceito. O preconceito na psicologia está muito associado a juízos que são baseados em estereótipos, e esses estereótipos são definidos do ponto de vista das relações de poder como tendo um determinado conteúdo e que podem resultar ou não em discriminação. Já a discriminação tem que ver com um tratamento diferenciado a membros de grupos racialmente identificados no ponto de vista de uma sociedade que estabelece diferentes relações de poder entre estes grupos. O racismo tem que ver com formas sistemáticas de discriminação, de preconceito e de relações sociais, sobretudo, que têm a raça como fundamento. Esta ideia que vem do século XVIII e XIX e que determinados grupos detêm determinados privilégios e outros detêm outros grupos são desfavorecidos face a esses privilégios. Portanto, é um processo socialmente localizado e inserido dentro de uma cultura e de uma história. Podemos também falar de três tipos de racismo. Um racismo que é individualista, que diz que o problema está... que não há uma sociedade racista. Em Portugal escutamos isto muitas vezes, infelizmente, da parte de políticos. O que há são indivíduos racistas e que, no fundo, o racismo é uma irracionalidade sua, uma patologia, é uma coisa estranha, é uma coisa criminal. E, de facto, é muito importante que continuemos, de alguma forma, a penalizar o racismo como crime de ódio do ponto de vista do ordenamento jurídico, porque ele, de facto, é, como temos visto, muito comum, infelizmente. Por outro lado, isto leva à ideia de que o racismo pode ser erradicado através da educação, através da conscientização ou através da penalização social. Como mostra o professor Silvio Almeida na sua obra Racismo Estrutural, a ideia é que os racistas aqui são vistos como más pessoas, que é uma ideia muito problemática, porque faz com que as pessoas tenham a tendência a fazer uma negação
das suas práticas e ideias racistas, dizendo-se todas aderindo a uma norma, no fundo, de não racismo, que é, como eu disse logo no início, uma coisa que não existe. O não racismo, a pessoa ou é racista ou é antirracista. Não racismo não é um elemento intermédio. Por outro lado, o racismo institucional implica localizar a questão do racismo nas instituições que são ocupadas por uma supremacia branca e, portanto, necessariamente pessoas não brancas têm mais dificuldade em acessar, em entrar e em poderem ser representadas lá. Portanto, que de alguma forma já localiza a questão do ponto de vista das instituições, mas ainda não faz aquilo que o racismo estrutural vem fazer, que é, no fundo, falar de uma ordem social racista. Então, o problema é muito mais amplo do que indivíduos que têm atitudes racistas ou instituições que usam práticas racistas. Para além disso, o racismo é sempre interseccional. Ele vai se intersetar com outras formas de discriminação, por exemplo, associada à de género, e vai ser na interação entre essas várias formas de discriminação que vamos ter vamos ter populações que são afetadas de formas diferentes. Por exemplo, pensemos nas mulheres negras que acumulam a discriminação de género e a discriminação racista e que, através da interação entre essas duas, isso vai dar origem a formas específicas de discriminação. Por outro lado, temos também uma questão que temos que começar a pensar muito seriamente no caso da psicologia e das outras áreas, que é a questão da branquitude e da supremacia branca. Porque olhamos para as pessoas, para psicólogos e psicólogas, e temos uma esmagadora maioria de gente branca. Isto é muito importante frisar, que o facto de termos mais pessoas negras não vai querer dizer que o racismo acaba, mas contribui para que as pessoas negras se sintam representadas e sintam que encontram pessoas como eles e como elas lá, na psicologia. Por outro lado, também um mito que é muito importante falar é o mito do racismo reverso, que diz que racistas são todos os que operam com raça. Ora, uma coisa é, de facto, uma pessoa negra ter atitudes preconceituosas e comportamentos discriminatórios face às pessoas brancas. Mas esse lugar não é socialmente sancionado por forma a que essas pessoas tenham um efeito de que eu, branco, não possa ter acesso a uma série de políticas públicas, de lugares que o Estado oferece. Portanto, é uma ideia totalmente errada. Sim, o racismo é dirigido às pessoas não brancas, às pessoas racializadas como não brancas. E ser branco também faz parte, é uma relação, estamos dentro de relações raciais. Então, o ser branco aqui tem essa capacidade e esse efeito. Então eu gostaria também que, para pensar em questões de intervenção psicológica, uma das questões fundamentais é a pessoa localizar-se do ponto de vista das relações raciais e não achar que o ser branco lhe dá uma espécie de invisibilidade face às relações raciais. Não, o ser branco é uma parte importantíssima disto. Como diz, por exemplo, a Grada Quilomba, o racismo é um problema dos brancos, porque foram eles que, historicamente, através do projeto de colonização e do imperialismo, que vão marcar esse processo como um processo central para as sociedades contemporâneas. Por outro lado, a psicologia tem também trabalhado questões como a psicologia negra, a Black Psychology, feita por negros para negros. Isso é uma intervenção possível. Mas há outras que são muito importantes pensar, por exemplo, de como essa supremacia branca da psicologia afeta a forma como a psicologia é vista por potenciais utilizadores negros, utilizadoras negros e negras. Então, será que a pessoa se sente à vontade para falar de racismo com uma pessoa branca que está necessariamente envolvida nessa relação racista? É uma questão. A não negação do racismo eu acho que é fundamental, mas a pessoa chegar, por exemplo, a um consultório de psicologia, a primeira coisa que lhe é dita é isso é uma coisa da sua cabeça, acho que é a pior estratégia possível. Políticas de ação afirmativa, de atração de pessoas negras para a psicologia, promoção de igualdade e diversidade,
como uma coisa central, diversidade racial, remover o obstáculo à entrada de pessoas negras, manterem aberto estes debates, trazer esse debate para público e promover o acolhimento de conflitos raciais sem descaracterizá-los e sem achar que isso é uma coisa da cabeça das pessoas. Então a psicologia precisa de facto de olhar para o racismo como um processo derivado de uma ordem social.